O que te motivou a escolher o curso de psicologia e como foi sua experiência durante a sua graduação, enquanto ali na faculdade? Eu decidi cursar psicologia quando eu tive uma experiência lá nos Estados Unidos, onde eu trabalhei no acampamento, e eu trabalhei com crianças que era um projeto que esse acampamento deu para umas crianças que tinham excesso de peso, eram obesas, e daí, durante o trabalho, começou a surgir algumas questões psicológicas, só que na época eu não tinha nenhum instrumento para poder avaliar, qualquer coisa do tipo, mas eu comecei a perceber que aquele projeto não era o suficiente para lidar com as questões que aquelas crianças estavam passando. Não bastava só colocar numa dieta e é isso. E não tinha esse apoio psicológico. E eu comecei a reparar que elas tinham questões psicológicas, né, inclusas. E daí eu falei, nossa, que interessante isso. Eu poderia ajudar elas de outra forma, mas eu não tinha os instrumentos, porque na época eu ainda não era psicóloga, não sabia de nada. E daí, sim, quando eu voltei para o Brasil, falei, não, quero cursar psicologia, eu quero poder ajudar outras pessoas, principalmente no social, mas não na clínica. Nunca foi uma questão para mim clínica, nunca curti. Era mais, eu entrei mais pelo social, e um pouco também eu sempre curti, meio que é utópico isso, mas eu sempre curti muito assistir coisa de serial killer, né, o clássico. Acho que a grande maioria das pessoas que estão na faculdade é isso, né, quer ser psicólogo forense, gosta dessa área. Mas assim, isso, eu cheguei na faculdade e já falei, isso não é para mim não, isso daí é coisa de filme, mas eu sempre gostei assim, de tentar entender o comportamento humano. E foi meio que nessa vivência que eu tive lá fora que eu falei, nossa, eu poderia ter ajudado elas de outra maneira e não foi possível porque eu não sabia como. Então eu quero saber como ajudar elas nesse comportamento. Então, foi isso. Foi isso. Então, durante a faculdade, quais foram as disciplinas, professores que marcaram ali, falando, nossa, isso foi para valer mesmo, sabe? Durante a sua formação. Eu acho que o professor que mais me marcou foi o Ednilton. Vocês não conheceram ele, mas ele era da área social, então ele falava muito do Adorno, do Horkheimer, então eu fiquei muito, nossa, fiquei obcecada sobre o social, psicologia social, então acho que é o que mais me marcou, assim, pensando na alienação, do fato da gente sim ser controlado. Ele falava muito sobre isso como a mídia controla nosso comportamento. Nossa, muita coisa, assim, enfim. Eu curti muito isso. Eu também gostei muito do Felipe Vasconcelos. Ele era um professor muito acolhedor, assim, não tinha a ver, de fato, com a disciplina, assim, ele deu disciplina, por exemplo, sobre o DSM, ele deu supervisão também para mim na época de clínica, mas ele foi um professor muito acolhedor. Então, assim, foi uma coisa que me marcou muito pelo fato, principalmente na época do último ano, que a gente está em clínica, a gente está maluco de, tipo, ter que atender a primeira vez. Eu que nunca gostei de clínica, então ele foi um supervisor que foi muito acolhedor na época, então acho que, assim, de disciplina, acho que foi psicologia social, foi as primeiras que marcou muito foi nem é de psicologia, mas é de anatomia. Eu adorava anatomia, nossa, eu viciada nisso. Teve alguma experiência, assim, na faculdade que te marcou bastante, assim, que você, ou talvez viu que realmente era essa área que você queria seguir, ou que você realmente estava no curso certo, alguma coisa que te marcou bastante, assim, dentro da faculdade? Teve um professor também, o Felipe Cravo, que ele falou sobre a psicologia escolar. Eu adoro ele. Ele foi muito acolhedor também para mim no meu TCC, ele me ajudou muito. Eu acho que, assim, escolar era uma que eu nunca me importei, assim, psicologia escolar nunca foi uma questão, e daí ele trouxe a vivência dele nas escolas, e ele trouxe alguns filmes, assim, então, tipo, me marcou muito. Não tem interesse em psicologia escolar, mas ele ficou assim, né, me marcou bastante. Tipo, ele deu um filme muito intenso assim pra gente, que eu saí transtornada. Eu falei, nossa, nunca parei para pensar nisso, que era um filme de uma pessoa que atirava, né, em todo mundo da sala. Tipo, matou todo mundo da escola. E daí eu saí e falei, caraca, velho, essa pessoa. Daí começa a pensar sobre o contexto, o comportamento, por que levou ele a fazer isso. Então, acho que me marcou bastante isso. Psicologia na Unis, assim, eu gostei muito das aulas da Brunetti Silvia. Ela dava aula de psicodrama.
E eu não sou uma pessoa que curte, tipo, sou aberta para falar, assim, de forma dramática, mas ela me colocava nas situações e eu achei muito legal, assim, sair da zona de conforto. Te forçou a sair da zona de conforto. Uhum. Na sua formação acadêmica, qual momento que te influenciou na sua área que você atua atualmente, que você trabalha? Então, eu tenho duas áreas, né? Eu atuo como colaboradora no Conselho de Psicologia, sei atuar no Conselho enquanto estudante de Psicologia, eu entrei em 2021 no Conselho, enquanto estagiária, surgiu essa oportunidade para mim, eu tentei e abracei, eles me deram a oportunidade, curti muito esse trabalho, mas assim, não é da psicologia, é o contrário, né? A gente cuida de quem vai cuidar dos outros. Então, a gente vai estar na parte ética da coisa. Não tanto da técnica, mas da parte ética do que ser como ser um psicólogo cauteloso e que leva em consideração uma gama de questões e de aspectos éticos. Então, essa é uma parte, enquanto psicóloga, que eu trabalho. Que não é muito o que a gente vê na faculdade, né? Tipo, a gente é escolar, ou é psicólogo, sei lá, clínica e afins. E daí, enquanto clínica, mas não tão clínica, eu fiz intercâmbio, eu fiz 2 intercâmbios, como eu falei, um deles foi nos Estados Unidos, que daí eu voltei, eu quis mesmo, de fato, seguir a carreira como psicóloga, mas eu fiz intercâmbio para Taiwan também, quando eu tinha 15 anos. Eu fiquei 1 ano em Taiwan. Eu fiquei muito frustrada durante a faculdade de psicologia, porque eu saí sem saber o que eu queria fazer. Eu saí assim, o que eu vou fazer agora com tudo isso que eu aprendi? Então, assim, eu cheguei com uma visão mínima e eu descobri que a psicologia tem 1 milhão de oportunidades. Só que eu tenho um desejo absurdo, pensando na área do turismo, pensando em viagens, pensando nisso tudo, eu tinha muito desejo de alguma forma, juntar esse meu amor por viajar com a psicologia. Eu já vi uma parte, assim, de psicólogos que moram no exterior e que eles atendem brasileiros no exterior, focado na questão de adaptação, de coisas tipo, não sei se é disso que você está querendo falar. É isso que eu vou mas seguir, eu acho, exato. é muito legal, eu acho muito Sim. interessante, porque eu também sempre tive essa ideia de querer sair e tudo, e depois que eu descobri isso, eu fiquei em choque também. Esse amor, o que fazia, de fato, meu coração bater mais forte. Não consegui achar durante a faculdade, em nenhum momento isso foi uma questão. Eu sabia o que eu não queria, como eu falei, que era clínica, mas eu saí da faculdade e fui para a clínica. Entrei num projeto social e tal, mas ainda assim eu falava, não é para mim, porque eu gosto muito de social. Então, eu entrei no projeto social para, pelo menos, até eu descobrir o que eu queria, eu vou ajudar quem necessita, porque o social sempre foi muito forte para mim. E daí que eu entrei em contato com a psicologia intercultural, né? Que é essa psicologia que não vi em nenhum momento na faculdade, que ela vai, lógico que ela é um leque absurdo. Ela tem muitas coisas, mas assim, o foco meu, que eu me debrucei a estudar, é expatriado. Então, é quem vai fazer um intercâmbio e volta. Uma pessoa que vai ficar um tempinho lá, mas vai voltar para o Brasil, né? E como eu fui intercambista, meu foco especificamente é com intercâmbio. Então, eu estou fazendo uma collab praticamente ali com o Rotary, que é o programa de intercâmbio que eu fui. Então, assim, eu fecho roda de conversa com o pessoal, converso com eles pensando nessa questão de adaptação para fora e logo, depois que eles voltarem também, vai precisar ali de um apoio psicológico. Então, meu trabalho tendo essas duas vertentes. Mas esse é um trabalho um pouco mais orientativo da coisa, assim, não chega a ser uma clínica, de fato, porque ela é bem específica, e vai para orientar a pessoa a como se adaptar de uma maneira mais saudável. Porque eu passei o intercâmbio, no meu retorno para o Brasil foi muito traumático. Então, eu falei, eu preciso ajudar as pessoas para que não passem pelo que eu passei quando eu voltei, entendeu? Então, foi... Tá indo para essa área agora? Isso, juntamente exato. ao Conselho. Isso, certo. Você, enquanto CRP, e também ajudando brasileiros fora do país, você buscou uma especialização fora da faculdade? E se sim, faz? Ainda não busquei pós-graduação, mas eu fiz um curso de psicólogos no exterior, né, que fala. É um curso bem completo, assim. É o que eu achei, porque, assim, a psicologia intercultural é muito pouco falada no Brasil. Então, assim, tudo que você vai ver é dos Estados Unidos, é da Europa, enfim,
é uma área que não se fala aqui no Brasil. Então, assim, o que eu achei foi esse curso, porque o que eu procurei de pós-graduação foi mais voltada para imigrante que vem, por exemplo, ilegal, e daí tem que lidar com isso. Agora, o meu nicho mesmo, intercambista, eu não consegui ainda achar nada de fato. Mas talvez eu pense em fazer alguma coisa na área de terapia de aceitação e compromisso, que era enquanto eu era clínica, mas óbvio que eu ainda utilizo de algumas coisas enquanto fazendo essas orientações, que talvez eu, apesar de ser meio clínico, a terapia de aceitação de compromisso dá para usar essa abordagem em inúmeras facetas da psicologia. Então, talvez eu pense no futuro em me especializar nessa... Mas a ACT, não sei se vocês já tiveram contato, não sei nem que semestre vocês... No primeiro. No primeiro. Eu sou da comportamental, só que eu sou lá das coisas mais novas que tem, que é a ACT. Que a ACT, ela também não é famosa do Brasil, ela só é de lá fora, sim, é pouca coisa que a gente tem de informação brasileira. Então, talvez eu vou esperar um pouquinho chegar aqui no Brasil, mas eu falo inglês, então eu consigo fazer alguma especialização lá fora. Eu ainda tô meio nebulosa, né? Eu faz pouco tempo que eu terminei a faculdade, né? Eu terminei em final de 2023, peguei meu CRP em 2024, então... Você tem um ano de atuação. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre como é a sua atuação dentro do CRP. Como o que você faz lá dentro, como, não sei se você auxilia alguma coisa, algo assim. Dentro do CRP, a minha colaboração é em várias comissões, que lá a gente é dividido em vários times, porque a gente tem 3 atividades principais do conselho, que é disciplinar, que seria a parte de fato, sei lá, o psicólogo cometeu alguma questão e ele vai ser processado por isso, então a gente vai discipliná-lo. Fiscalizar, que é o ato de ainda averiguar, a gente recebe alguma queixa, alguma coisa, a gente vai averiguar, então fiscalizar, e orientar. Então, como tem várias facetas aí do CRP, a gente é dividido em comissões. Então, tem inúmeras comissões dentro do CRP e dentro dessas comissões tem várias pessoas que colaboram. E eu sou da comissão gestora, ou seja, quem gere a subsede de Sorocaba. Porque São Paulo tem muitos psicólogos, então eles têm uma sede principal em São Paulo. E como não dá para dar conta de todas as cidades que tem dentro de São Paulo, a gente é dividido em subsedes. E a subsede de referência nossa, vocês que são da Unidos, Sorocaba é Sorocaba. Não sei se vocês são de outras cidades, mas mesmo assim, a micro-região de Sorocaba toda é nossa. Então, eu sou da comissão gestora da subsede de Sorocaba. Então, eu vou gerir as questões, as ações dessa subsede em específico. Então, por exemplo, a gente vai ter que articular um evento com o Iperó. Lá. Então, a gente vai ter essa articulação com eles para a gente fazer um evento que tem a ver com o CRP lá. Fazer essa territorialização. Mas a gente não faz só evento, a gente vai fazer essas questões específicas. Então, eu estou na comissão, além da comissão gestora de gerir o território, eu estou na comissão de orientação e fiscalização, que é justamente o quê? Fiscalizar e orientar. Então, eu vou para várias cidades, né, aqui na região, porque a gente recebe uma queixa, alguma coisa, a gente tem que ir lá averiguar. E a partir da averiguação, a gente toma alguns encaminhamentos. A gente vai processar esse psicólogo. Não, a gente vai processar, basta orientar, que é o suficiente para seguir. Então, é orientação e fiscalização. Eu também faço parte da comissão de ética. A comissão de ética já segue para a gente um processo. A gente vai ter que ler o processo para ver a manifestação da pessoa, a denunciante, então o que ela está denunciando, e a manifestação da psicóloga, onde ela se defende. E a partir disso, a gente tem que tirar um parecer. O que é isso? É tipo, a gente monta um documento onde a gente fala: a psicóloga de fato cometeu falta ética nesses partes do código de ética. Ou não. A psicóloga não cometeu nenhuma falta ética, foi uma comunicação, eu acho que no diálogo a gente resolve. Então, a gente monta esse parecer. Então, aí é a comissão de ética e assim vai dar vários encaminhamentos. E eu também participo da subcomissão de POT, né, que é Psicologia Organizacional e do Trabalho. Eu sempre curti essa área, né, na faculdade, eu acho que é a área que foi me levando mais. O meu TCC foi sobre a área organizacional, sobre o trabalho, na verdade, não tanto organização, mas trabalho. E daí eu resolvi entrar nessa subcomissão, que pode estudante, inclusive, as subcomissões do conselho, elas podem pessoas especialistas na área ou que têm interesse na área, estudante da área, e a gente promove eventos, promove alguma questão que seja especificamente sobre essa questão.
Daí, ela tá um pouco parada esse ano, mas ano passado a gente fez um evento, chamou muita gente, que com patrocínio ali do CRP para promover eventos, juntar a categoria psicólogos dessa área para discutir questões emergentes, né, por exemplo. Nossa, que interessante. É muito interessante, eu não sabia Eu que amo. tinha tantas comissões, assim, eu pensava que ele trabalhava só na ética e Fiscalização, né? Tenho mais responsabilidade na área de fiscalização e orientação. Tipo assim, eu faço tudo, mas assim, eu sou mais. Lógico, a gente tem uma coordenadora que é a Jéssica, inclusive acho que vocês falaram com ela, não sei, para pegar o meu contato. Ah, Sim. sim. Mas a Jéssica é a coordenadora da subsede de Sorocaba. E ela delega algumas tarefas. Então, ela delegou a comissão de orientação e fiscalização aqui de Sorocaba para mim, para eu ir no gerindo as coisas. Então, fazendo orientação para psicólogo, ligando, convocando, indo para fiscalização e afins, entendeu? Sim. Mas eu faço as outras coisas, eu estou em todas as outras comissões. E você tem alguma ligação com o CFP? Ah, a gente fala pouco, né? Assim, quando é alguma coisa ou outra que é necessário estar falando com eles, mas a gente responde ao regional. Uhum. Quando subsede Sorocaba, a gente responde para o regional. O São Paulo sede vai responder para lá. Mas, assim, às vezes, por exemplo, a gente tem um canal de ouvidoria, que é onde a gente recebe reclamações dos psicólogos, e lá eles precisam ser respondidas em um prazo mínimo. E daí, por exemplo, o CFP manda para a gente, fala, ó, fulano lá de São Paulo reclamou de vocês, resolvam. E a gente tem que resolver. Por exemplo. também Mas, assim, recebe eu mesma tenho pouquíssimo acesso ao CFP. Eu tive contato com o presidente do CFP esses dias porque eu participei de um congresso de psicologia clínica que teve em São Paulo, e ele veio prestigiar esse momento com a gente. Então, eu tive contato com ele. Outro momento, a gente tem o SATEPS, não sei se vocês conhecem, mas é um site onde você consegue ver se um teste está favorável ou não para uso. E Nossa, eu não sabia. Não sabia também. todo teste psicológico que vocês vão, se vocês forem aplicar, enfim, precisa estar favorável, com base nessa listagem do CFP. Se ele falar não está favorável, você não pode usar. E daí, por exemplo, às vezes a gente tem algum problema com a lista, a gente fala, nossa, mas a gente tinha certeza que esse teste está favorável, daí a gente entra em contato com o CFP para verificar se houve uma desatualização, alguma coisa. Assim, isso foi o contato que eu tive com o CFP, de fato, direto. Sim. Fora, tipo assim, lógico, tem coisas que vai sair só deles. Algumas, por exemplo, resolução de documentos escritos, que é a 6 de 2019, ela vai estar listando todos os documentos psicológicos que um psicólogo pode vir a fazer. Quem lançou ela? O CFP. Então, essas orientações são baseadas pelo CFP, não é uma legislação só de São Paulo. É de todos os psicólogos do Brasil todo. Então, tipo, a gente todas as orientações que a maioria que eu dou para os psicólogos é baseadas no CFP. Tá ótimo. Então, eu queria agradecer você, Leandra, por ter topado fazer a nossa entrevista no curso. Espero ter ajudado aí, né? Nossa, foi vai muito ajudar informativo. para o nosso projeto integrador. Então é isso. Queria agradecer você e que você tenha uma boa noite. Uma boa Vocês noite. também, boa noite. Se Descanso. precisarem, é só chamar. Sim, Obrigada. a gente chama assim. Obrigada, viu? Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.